Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de juntos podermos compartilhar a palavra de Deus, neste domingo, domingo da família, amém? E nós queremos nesta noite, nessa oportunidade, estarmos aqui, amados, falando acerca, que nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos ficar imune ao pecado. Amém? Podemos sim. Depende de mim e de você. Vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 1. Vamos ler aqui em nome de Jesus e o Senhor certamente falará aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos de toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles
e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós lemos aqui a Tua Palavra, Pai. E neste momento, uma vez mais, queremos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Sabemos, ó Pai, que a Sua Palavra se renova a cada dia em nossas vidas. E que nesta noite não seja diferente, meu Pai. Renova em nós a Tua Palavra, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém, meus queridos? Nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso. Ele é poderoso, nosso Deus é maravilhoso. E o que Ele faz, amados, em nós, através de nós, é algo esplendoroso, é algo maravilhoso mesmo, de muitas pessoas ficarem de boquiabertos, né? Porque quando Deus quer fazer uma obra milagrosa na vida de uma pessoa, todos ficam espantados. Tamanho é o poder do nosso Deus. Graças a Deus por isso. Então, amados, nós sabemos que ali havia uma ordem do rei para que trouxessem pessoas diante dele, né? Pessoas que sábias, pessoas que fossem capazes de estarem ajudando ele no dia a dia, de uma forma ou de outra, porque os reis tinham pessoas, várias pessoas, tinham e têm várias pessoas a seus serviços. E ele poderia exigir, ele pode exigir com cada pessoa, para cada tipo de coisa. Então ele mandou lá o servo dele lá procurar pessoas. E ele diz aqui, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens a quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então o rei queria uma pessoa realmente para estar ali do lado dele, com toda a sabedoria, né? E só que ele pediu para que Aspenaz trouxesse essas pessoas e pediu também que eles fizessem para ele, desse um tratamento especial para eles antes mesmo de chegar na presença do rei. Que o rei queria ter a certeza que eles eram saudosos, eram sábios, eram pessoas realmente escolhidas para estar ali com ele. E o rei manda até o rei determinou até a comida que eles iam comer. Até a comida que eles iam comer. E fala aqui, o rei, versículo 5, o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei, e entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Então, por 3 anos Deus queria que eles fossem tratados para chegar diante do rei, ali perfeitos, bonitos, né?
saradões, como diz na palavra de hoje, né? E mandou para ele, passou para ele como se fosse uma dieta, né? Como se fosse uma dieta que eles comeriam. Amém? Mas a palavra de Deus diz que Daniel não quis se contaminar com essas iguarias do rei. E o que Daniel fez? Ele falou lá com o moço, com o chefe da guarda, que desse para ele legumes, para eles legumes. E esse homem, o chefe da guarda, né, ele ficou preocupado, porque quando eles fossem alimentar disso, das coisas, só de legumes, e quando fosse se apresentar diante do rei, que eles estariam magros, mal aparentados diante do rei, e isso custaria talvez a vida dele. Mas aí Daniel vai e fala com ele que não, faz um teste conosco por um período de 10 dias, depois você vai nos olhar e ver se nós realmente estamos piores ou melhores. Amém? Porque Daniel não queria se contaminar com as iguarias do rei. Amém? Contaminar com as iguarias do rei. Então, amados, nós podemos escolher, de certa forma, o que queremos para nós, né? Se das iguarias do rei ou aquilo que Deus tem para nós reservado. Sabemos nós que tudo que vem de Deus é bom. Já o que vem do mundo, do rei, principalmente Nabucodonosor, que era um homem terrível, né? Então, mas eles escolheram não se contaminar com as iguarias do rei. É o que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Para que nós possamos ficar imunes às situações, né? Ter uma nossa imunidade espiritual. Então, Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. Quem não se contamina com o vírus do pecado adquire imunidade espiritual. Quem não se contamina com as iguarias do mundo, com as coisas que o mundo fica aí oferecendo, adquire imunidade espiritual. Daniel conseguiu permanecer imune do pecado que tão de perto o rodeava, naquela corrompida corte da Babilônia. Não é porque a questão não é onde nós estamos. A questão é a nossa decisão de querer ou não. Sabemos que todos nós, amados, temos a oportunidade de presenciar talvez umas situações ruins, situação que não é feita para nós. Mas muitos querem se envolver, acabam se envolvendo. Mas ela não foi feita para nós. Não foi feita para o homem. Deus, ele é perfeito em tudo. Quando nos criou, ele pensou em tudo. Mas, infelizmente, o homem sempre inclinado para o pecado. Por decisão própria, o que é mais sério. Por decisão própria, porque se nós quisermos, assim como Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei, então é dizer não ao pecado. E ficaremos imune espiritualmente falando. Amém? Então, amados, Daniel conseguiu permanecer imune ao pecado que tão de perto o rodeava. Você também consegue. Você tem que dizer não ao pecado. Não ao pecado. Amém? Nós temos tantas coisas boas que Deus nos dá, que Deus nos permite viver, e porque agora eu vou procurar justamente aquilo que me prejudica, aquilo que me põe uma pessoa pior diante de Deus
e diante da sociedade. Isso é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Ninguém está dentro de ninguém para falar você vai fazer isso, você tem que fazer isso. Não. Você tem que entender, né? Você tem que entender que o que é melhor para você é o que vem de Deus. Não é o que vem do mundo, do homem. É o que vem de Deus. Amém? Então, nós temos que ser vacinados contra o pecado. Como é que eu serei vacinado contra o pecado? Certas imunidades são adquiridas por meio de vacinas. Daniel foi vacinado pela palavra de Deus contra o pecado. No Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Daniel escondeu no seu coração os mandamentos do Senhor. Eu preciso esconder no meu coração os mandamentos do Senhor. Você precisa esconder no seu coração os mandamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus. No Salmo 119, versículo 9, lemos: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Como purificará o jovem o seu caminho? Então, observando conforme a tua palavra. Observando conforme a palavra do Senhor. Aí sim, ele vai conseguir, né, purificar o seu caminho. No Salmo 119, versículo 101, o salmista diz: desviei os meus pés de todo caminho mau para observar tua palavra. Então, foi uma atitude do salmista. É uma atitude dele. Sempre será uma atitude nossa que vai mudar a situação. A decisão de não se contaminar com o pecado, ela tem que ser nossa. Nós não temos que ficar pedindo para Deus para fazer isso ou aquilo, não. Tem coisas que Deus não vai fazer. É eu, é você. Ah, Deus, me tira isso de mim. Deus, tira isso. Não. Deus não vai tirar nada de você. É você que tem que tirar. Você que tem que largar aquilo que não presta, porque uma vez que estamos em Cristo Jesus, somos nova criatura. E como tal, devemos andar, devemos viver. Né? Então é nós que temos que mudar nossa situação. Né? Nós temos a nossa família, e família é presente de Deus. É um projeto de Deus. Aleluia? Então a decisão é nossa. Aleluia? O texto sagrado diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Está lá em Daniel 1:8, né? A decisão de não se contaminar partiu do próprio coração de quem? De Daniel. Precisamos também tomar a firme decisão de não nos contaminar com o pecado. A decisão é nossa. É nossa. Porque o pecado está aí e nos rodeia de perto mesmo, assim como rodeia Daniel e seus amigos, rodeia você e sua família. O pecado vem sim, só que cabe a nós tomarmos a decisão de não contaminar. Em Filipenses 2:15, Paulo escreveu que devemos ser irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astros do mundo, no mundo. Então, amados, mesmo que estejamos no meio de uma geração perversa, como diz aqui, corrompida e perversa, nós temos que manter a nossa posição diante do Senhor. Nada pode abalar a nossa fé,
Nada pode tirar o nosso foco de Jesus, da vida eterna, da salvação, nada, nada nem ninguém. A maior decisão, volto a reafirmar, é minha, é sua. Não é isso? É nós que temos que tomar a decisão de não nos contaminarmos. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 5, 13 e 14, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando o crente toma a firme decisão de não se contaminar com o pecado, ele se torna o sal da terra e a luz que ilumina o mundo de trevas. Está lá em Mateus 5,16, né? Então, amados, Jesus falou que nós somos, mas nós também temos que tomar posse disso. Nós temos que fazer valer isso em nossas vidas, de ser o sal para temperar o mundo, de ser a luz que ilumina essa terra, toda a terra. Amém? Glória a Deus, a decisão é nossa. Então, somente nós. O Senhor, Ele já nos deu todo o ensinamento, todo o desejo de Deus está aqui expresso para nós. O caminho que nós devemos trilhar está aqui descrito, amados. Então nós precisamos tomar a posição de fazer aquilo que Deus tem mandado nós fazermos. Deus tem mandado nós fazermos. Nós precisamos fazer para que tudo vai bem na minha vida, na sua vida, no seu lar, no lar dos seus filhos, da sua família, toda a sua família. É nós que temos que tomar decisões, porque a vida do ser humano, do homem, é de decisões. Eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso, sabe? A vida do homem são decisões. E nós temos que olhar principalmente para os ensinamentos do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Então tudo que Ele fala, tudo que Ele deixou registrado, é o melhor para nós. É o melhor de Deus para nós. Nós é que precisamos nos encaixarmos nisso aí, né? Glória a Deus que você tem dado crédito à palavra de Deus. Glória a Deus, eu creio nisso. E certamente, se você faz isso, Deus tem abençoado a sua vida, o seu lar e a sua família. Se não faz, passe a fazer, que Deus vai te honrar. Eu creio também nisso. Em nome de Jesus. Então, amados, vamos para concluir. Quero dizer, se tivermos o firme propósito em nosso coração de permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, certamente vamos adquirir imunidade espiritual contra o pecado e faremos a diferença neste mundo, conforme está descrito em Romanos 12, 2. Amém? Romanos 12, 2. Então, meus queridos, nós podemos muito, muito, muito ser melhor. Sermos melhor, não é melhor uns que os outros, não. É melhor diante de Deus, na nossa vida, diante do Senhor. Então, que você se esforce para isso, que em 2021, né, você venha ter uma mudança de vida radical diante do Senhor. Amém? Graças a Deus, porque família é propósito de Deus, é projeto de Deus. E nós precisamos viver em família todos os dias. Amém? Graças a Deus. Vamos orar a Deus pelas nossas vidas, pelas vidas dos amados irmãos, orar também pelos projetos de vida que está lá no templo, né? E vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, meu Deus, eu quero apresentar a Ti, ó Deus, cada vida, Pai amado, que comigo está compartilhando desse vídeo, ó Pai, dessa palavra. Deus, que o Senhor possa abençoar a mente, o coração, o lar, a família, Pai, em nome de Jesus, com a bênção poderosa que só o Senhor tem para nós. Pai, muito obrigado por cada um que está participando, que está ouvindo. Pai, que no nome de Jesus Cristo, eles sejam aí, ó Pai amado, transformados, sejam, ó Pai amado, abençoados, ó Deus, por essa palavra. Abençoados porque o Senhor quer os abençoar. Abençoados porque eles têm dado crédito à Tua palavra. Muito obrigado por cada uma dessas vidas, meu Deus. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, todos possam receber do Senhor aquilo que tem buscado. Está ali na igreja, Pai amado, está lá
o projeto de cada um, os sonhos de cada um, meu Deus. Que o Senhor possa, Pai, receber cada um ali, ó Deus. Que o Senhor possa contemplar, ó Deus, receber como um aroma suave as suas narinas. E que no decorrer do ano de 2021, o Senhor possa, Pai amado, abençoar os teus filhos com os sonhos, com os desejos, com os projetos traçados para o ano de 2021, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai amado, visitar cada lar nesta noite. Uma vez mais, coloca ali os seus anjos com as espadas desembanhadas para dissipar todo e qualquer mal, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família, com toda sorte de bênção, amados. Quero dizer aos amados irmãos que estamos terminando de montar lá o novo templo e já no próximo domingo, para a glória, para a honra de Jesus, estaremos lá começando uma nova etapa da comunidade evangélica Jardim de Deus. E você faz parte desse projeto, desse sonho, dessa igreja que tanto amamos, em nome de Jesus. Então, até lá, até domingo que vem, dia 24, às 19h30, lá no novo templo, amém? Na Avenida Américo Martins, 264. 464, né? Acho que 464. Desculpa se eu estiver enganado, mas está na benção. Deus abençoe a todos. Boa noite.